Olá, como vão? Espero que estejam todos e todas bem. O vídeo de hoje vai tratar da noção jurídica de propriedade e da adequação desse instituto para o regramento dos bens tidos por imateriais, a chamada propriedade intelectual. Volta e meia, às vezes conversando com jovens que estão se preparando para prestar o vestibular e ainda estão naquele momento de escolher uma carreira, eu ouço isso normalmente pessoas conhecidas que me falam: poxa, Cláudio, mas direito é muito chato porque eu tenho que ficar decorando lei. Na verdade, essa ideia acerca do estudo do direito é uma ideia um tanto quanto, vamos dizer assim, fora da realidade. É a ideia de que o curso de direito fosse como um curso de legislação de trânsito. E não é. Se observarmos com um certo cuidado e um certo detimento, podemos ver que o arcabouço jurídico, desde a Constituição, passando por leis complementares, leis ordinárias, tratados internacionais, todo esse conjunto normativo que nos rege, além de trazer as regras como é permitido, é proibido, é obrigatório, os chamados operadores deônticos, eles também trazem uma descrição da realidade que pretendem reger. Então, quando você vai dizer que tal pessoa ali tem o uso exclusivo de um determinado bem, você poderia descrever essa realidade de vários modos. Em muitos casos, o direito chama aquela situação, aquele fenômeno de propriedade. Então, não só o direito rege a realidade, as relações, como ele também, para fazê-lo, traz uma descrição desta mesma realidade e destas mesmas relações. O ideal, assim, o recomendável, o que seria o desejável, é que tanto quanto possível as descrições adotadas pelo direito sejam condizentes com as descrições que nós culturalmente fazemos da realidade. Hoje, o que vemos é que existe um certo descolamento entre o discurso jurídico acerca dos bens imateriais e o modo como a sociedade vê esses mesmos bens imateriais. Como assim? Do que eu estou falando? Veja, o direito trata dos bens imateriais em sua generalidade, regendo-os através da figura jurídica da propriedade. Ora, propriedade é uma figura que, na nossa tradição, que vem do direito romano, passa pela evolução medieval, depois aquele período germânico de codificação e generalização, mas na nossa tradição jurídica nós já temos um acúmulo de estudo acerca da propriedade desde os povos antigos, notadamente, destacadamente, em relação aos romanos. O Fustel de Coulanges, naquele livro hiper mega clássico A Cidade Antiga, ele explica que aquelas comunidades que resultaram nas primeiras cidades às margens do Mediterrâneo comungavam daquilo que a gente poderia chamar da religião dos mortos ou a religião dos antepassados. Uma religião segundo a qual os vivos de uma família prestavam certas homenagens e observavam uma certa liturgia em relação aos seus antepassados mortos. Ou seja, uma religião de favores entre vivos e mortos de uma mesma família. Sem entrar no mérito de julgar a religião ou não, o certo é que esta religião demandava algumas medidas a serem tomadas para a viabilidade do culto e da liturgia. Como é que a gente pode colocar um bolo no dia santo ali no túmulo do falecido se nós não temos a matéria-prima para fazer esse bolo?
Como é que a gente pode ter uma cerimônia em homenagem ao antepassado só com os familiares, se nós não podemos passar uma cerca ali, outra lá e isolar essa área de quem não participe do nosso culto? Pois bem, o Fustel de Coulanges mostra, tanto com fontes arqueológicas quanto fontes literárias, que a ideia de propriedade, pelo menos nos primeiros momentos das civilizações que vão resultar nas civilizações greco-romanas, ou nos gregos e nos romanos, as primeiras oportunidades em que a propriedade foi fundamentada, isso se deu com base no culto. Então veja, há mais de 2000 anos atrás, uma figura jurídica que possibilitava o uso exclusivo de determinados bens com a exclusão de quem não era ali daquela família, foi chamada de propriedade. Hoje, mais de 2000 anos depois, para tratar de bens que nada tem a ver com a terra, com o cavalo, com o boi ou com os bens da sociedade agropastoril, que era a sociedade dos romanos e dos gregos, nós ainda usamos a mesma figura da propriedade para reger realidades que, convenhamos, são bastante distintas. E por que nós fazemos isso? Nós, juristas, não temos a liberdade para sair inovando, para sair criando soluções. Normalmente, quando surge uma nova realidade que não tem previsão legal, o que nós fazemos é tentar encaixar aquela realidade nova dentro das figuras jurídicas pré-existentes. E aí não é difícil imaginar que, quando quiseram apropriar-se de bens imateriais, ao buscarem as figuras jurídicas passíveis de viabilizar essa apropriação, nada mais razoável do que terem encontrado a figura jurídica da propriedade. E aí eu chego no meu primeiro ponto. Vejo, a propriedade é um instituto milenar. Já foi fundada e fundamentada em uma série de valores e crenças sociais. Em meio aos romanos, surgiu para viabilizar o culto. E ainda hoje é usada para reger uma figura que em nada se relaciona com as figuras apropriáveis daquela época. A minha opinião é que o Instituto da Propriedade não é exatamente o melhor para reger a propriedade imaterial nos dias de hoje. E por que não é? Porque a visão que temos dos bens imateriais em nada se relaciona, na maioria dos casos, com a noção de propriedade e de apropriação sobre esses bens. Eu lembro, há pouco tempo, quando ainda a gente costumava alugar DVD, alugar fita cassete, havia uma propaganda contra a pirataria em que a pessoa ia comprar não sei se um DVD pirata, aí pagava e aí ela falava assim, tem troco? Não tem, mas tem de bala. E aí o vendedor virava assim, jogava um monte de bala de revólver na mão e falando assim, olha, você está colaborando com a criminalidade, não compre DVD pirata. Ora, quem de nós, ao baixar um MP3 ou eventualmente assistir um material passível de direitos autorais na internet, se sente um assaltante, se sente alguém que está bancando a violência? É uma demonstração claríssima do quanto a descrição jurídica da propriedade intelectual, principalmente em relação ao direito autoral, gente. A propriedade industrial propriamente dita, nem tanto, mas principalmente o direito autoral. A descrição jurídica não condiz com a descrição que nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas que não pensam apenas juridicamente, fazemos do mesmo fenômeno. E é isso, pessoal.
por enquanto podemos ficar por aqui. O ponto que eu queria destacar é que eu realmente concordo com quem acha que a propriedade não é a figura mais adequada para reger os bens imateriais, mas o fato é que é a figura utilizada para reger a propriedade intelectual. E isso é inegável. Você pode discordar, você pode achar que deva ser de outro modo, mas dizer que a propriedade intelectual não existe, isso é negar todo o arcabouço jurídico, desde a Constituição Federal, passando por tratados internacionais e a legislação ordinária. Então, por hoje ficamos por aqui. Em uma próxima oportunidade, eu vou direcionar especificamente esses argumentos libertários que pretendem demonstrar que a propriedade intelectual não existe. Um abraço e até lá!